A paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Rafael Santos, sou casado, tenho 2 filhos. E gostaria de deixar aqui o meu testemunho de uma grande revelação que tive em janeiro de 2012. Algo que o Senhor me mostrou muito sério, a situação da igreja nos dias de hoje. Neste dia, eu estava orando ao Senhor à noite e então fui dormir. Quando foi pela madrugada, o Senhor me deu um sonho. E este sonho, eu não entendi nada. Grande mistério foi esse sonho. Apenas um detalhe no sonho eu pude perceber. Porém, quando foi 4h16 da manhã, da mesma noite, eu acordei despertado, sem sono, e senti no meu quarto uma grande glória, uma presença de Deus muito real. Ao mesmo tempo dobrei os meus joelhos e comecei a falar com Deus. E perguntei para Deus: Senhor, que sonho foi esse? Eu não entendi nada. Então, naquele mesmo tempo, o Senhor começou a falar comigo. Eu acordado, orando ao Senhor, Deus colocou novamente o sonho em minha mente. E à medida que o sonho se passava, o Senhor ia me explicando o que significava o sonho. Agora já acordado, com muito temor, ouvindo a voz de Deus, Ele começou então a explicar o sonho. E é sobre esse sonho, sobre essa explicação que Deus me deu, que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos. No sonho, estava em uma igreja, na parte de trás da igreja. E então, estava pregando um pastor. Daí eu olhei para trás, para frente, estava na parte de trás, olhei para frente. E olhei para os bancos da esquerda e os bancos da direita. Os bancos da esquerda estavam cheios de pessoas, lotados. Os bancos da direita tinham apenas mais ou menos meia dúzia de pessoas, somente lá nas primeiras fileiras. E ali o Senhor já começou a falar comigo. Que é essa a situação da igreja hoje. As pessoas da esquerda representam as que vão ficar. As pessoas da direita representam os que vão subir. Poucos vão subir. Jesus disse que o caminho ele é apertado e a porta é estreita. E a porta larga e o caminho largo da perdição, e muitos entrarão por ela. Daí então quando olhei para o púlpito, tinha um pregador pregando e havia uma menina na frente que manifestou um demônio. Eu estava atrás. Quando eu fui tentar falar com aquele demônio para expulsar, o Senhor falou comigo assim: nunca interrompa a ministração da palavra. Quem está ministrando a palavra está com total autoridade. Hoje em dia, nós não valorizamos mais a palavra, a Bíblia, o Evangelho, as palavras que os apóstolos nos ensinaram, as palavras de Jesus, o que está escrito na Bíblia. Nós não damos autoridade mais a ela. A igreja não dá mais autoridade à Bíblia. A Bíblia não é mais primazia na igreja. Na igreja, a primazia hoje são os eventos, louvor, música, teatro, grandes convenções. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser primazia
E quando uma pessoa está pregando a palavra de Deus, temos que ter reverência. E a autoridade está com a pessoa que está pregando. Não se pode levantar profeta, não se pode levantar ninguém. Ninguém pode falar. Por isso eu falei, Senhor, então pensa que o pregador dá ordem ao demônio e envia até mim. Daí então o pregador falou com aquele demônio e enviou até mim. E ao mesmo tempo o cenário de cada etapa, das coisas que Deus ia me falando, ia mudando. Já não estava mais aquele pregador lá. E aquele demônio estava na minha frente. E ele começava a dar muita gargalhada. E eu perguntei, qual é o seu nome? E ele falou para mim, Nabi, sem olhar nos meus olhos e com muita gargalhada e zombaria. Ele disse, Nabi. E eu disse para o Senhor, Nabi, eu sei o que é. Pelo fato de eu ter tido uma aula sobre profetas, exatamente naquela época, a minha última aula foi sobre profeta. Eu sabia que Nabi significa profeta em hebraico. E eu tinha mais ou menos uns 2 meses que eu havia parado de estudar. E aí o Senhor falou comigo exatamente, Nabi significa profeta. Por isso não pare de estudar. E aquele demônio que me disse teu nome, profeta, Nabi, significa hoje nas igrejas, muitas pessoas estão sendo usadas pelo diabo, espíritos imundos, se passando como profeta, pessoas que enganam e deixam ser enganadas. Satanás tem usado muitas pessoas por espírito maligno, profetizam, dizem ser homens e mulheres de Deus, mas na verdade estão enganando. Falsos profetas estão em toda parte nas igrejas hoje. A igreja não tem discernimento mais para discernir o espírito, como disse o apóstolo João, nós devemos discernir os espíritos. Não temos mais discernimento. Por isso, amados, cuidado. O falso profeta, ele frustra uma pessoa. Promessas mentirosas que não se cumprirão, a pessoa frustra e ela abandona o evangelho. Outro grande mal dos falsos profetas, a pessoa ela está em pecado, ela não está diante de Deus, não consertou a vida, mas os falsos profetas, eles falam coisas boas, coisas como se Deus estivesse agradando daquela pessoa, e que a pessoa ela acha que ela não precisa mudar nada, que Deus está agradando dela e que o resto é religiosidade. Então o falso profeta vai enganando e a pessoa ela morre no pecado e ela vai para o inferno. Por isso, Satanás tem usado de engano com os falsos profetas, através dos falsos profetas, para levar muitos crentes para o inferno e aí trazer conturbação dentro das igrejas. Mas as igrejas hoje, muitas delas, não têm nenhum discernimento de espírito. Daí então eu expulsei aquele demônio que estava naquela menina. E aí o cenário mudou novamente. Como eu estava na parte de trás da igreja, eu tirei os meus 2 sapatos e coloquei perto da porta. E vim descalço, andando e olhando para os bancos da esquerda, para as pessoas que iriam ficar. E quando eu olhava para o banco da esquerda, vi várias pessoas, e cada pessoa que eu contemplava, o Senhor me explicava o que significava. Daí então eu olhei para a esquerda e vi uma irmã, e ela ficava assim desatenta no culto, como se ela estivesse comendo unha, olhava para baixo, e o pastor pregando e ela não percebia, não entendia nada, não dava nenhuma mínima para ele. E aí eu falei, Senhor, por que essa mulher está assim? E na hora, um detalhe, isso tudo foi acordado. Eu perguntava e o Senhor me respondia. Eu falei, Senhor, por que essa pessoa está assim? Por que ela está despercebida no culto? E o Senhor falou comigo,
Essa mulher representa aquelas pessoas que ficam em casa vendo novelas, televisão. Elas ficam presas nos programas de TV, assistem TV o dia todo e depois vêm para a igreja. Pessoas que estão dominadas pelo pecado, colocando coisas más diante dos olhos, e vêm para a igreja, e Satanás tenta tampar os ouvidos dela, e eles não percebem, eles não entendem a mensagem, não ouvem a minha voz, porque está com os ouvidos tampados pelo diabo. E veja o detalhe, meu querido, e não tem pregação nem oração que tire, viu? A pessoa ela tem que mudar, ela tem que deixar, ela tem que ser ensinada. Os pastores de hoje não ensinam. Pessoas que estão agarradas no pecado, elas têm que ter o pecado confrontado. Então, primeiro você tira as coisas más diante dos teus olhos e depois você recebe então um renovo. Você então recebe só então você poderá ser liberto. Então essas pessoas estão cegas, estão com os ouvidos tampados dentro das igrejas, entram e saem do mesmo jeito, não há mudança. Se você perguntar o que o pastor pregou, ele nem sabe o que o pastor pregou, qual foi a mensagem. Então continuei andando para frente no próximo banco e vi uma fileira de pessoas que tinha mais ou menos, vestia, é como se fosse um grupo musical, tinham umas roupas iguais. E aí, na frente tinha uma pessoa sozinha. E naquele momento aquelas pessoas não me viam, nenhuma delas me viu. E eu falei, Senhor, esse grupo de pessoas, mais ou menos 4 pessoas, na mesma fileira do banco. Falei, Senhor, esse grupo de pessoas, quem são? E o Senhor falou comigo, esses são os cantores gospel, os cantores da música evangélica, que estão no mercado da fama. Eu falei, Senhor, quem é esse da frente, sozinho? E o Senhor falou comigo, que eram os pregadores que cobram. Esses são os que cobram, o da frente e o grupo de trás, que cobra para cantar e pregar. E naquele momento, aquela pessoa da frente olhou para trás e falou para as 4 pessoas, por que a gente não fala a verdade para esse povo, que a gente só quer dinheiro? E aí eles começaram a rir. E então eu falei no meio do sonho, eu disse, é verdade, por que vocês não falam? E daí eu perguntei para o Senhor, por que eu disse aquilo para eles? Por que eu falei aquilo? Porque quando eu falei, eles ficaram com a cara de muita tristeza. Aqueles rostos, aquelas pessoas que estavam rindo, a afeição mudou totalmente para muita tristeza. Então por que eu falei, é verdade, vocês deveriam falar? E eles ficaram tristes daquele jeito. E o Senhor naquele momento me falou, quando você disse que é verdade, que eles deveriam falar, significa que eles deveriam confessar o pecado deles, confessar e deixar o pecado para receber misericórdia. Mas aquele rosto, aquela tristeza, aquilo significa a condenação que virá sobre eles. Todos aqueles que cobram, fazendo mercado do Evangelho, cobrando para pregar, cobrando para cantar. O caminho é esse, a perdição. Acham que estão fazendo a minha obra e não estão. Acham que estão agradando a Deus e não estão. Não podemos cobrar, irmãos. Cantor que cobra para pregar, vai na sua igreja e cobra. Se não dá um adiantamento, pagar, depois paga quando chegar. Pregador, você convida para pregar, cobra para pregar, cobra.
passa aquela lista de coisa, contrato, paga tanto agora, tanto depois, com hotel, e aquela lista de regalias para pregar o evangelho, aquilo que Deus deu, o dom que Deus deu de graça, para cantar. Irmãos, não tem nenhuma justificação. Não existe nenhuma justificação. O justo viverá pela fé. Sabe, quando você vai falar com esses cantores, com esses pregadores, eles falam: esse é meu trabalho. Se não estipular um valor, eu vou para as igrejas e eles não me pagam. Irmãos, nós dependemos de Deus. Quem nos enriquece é Deus. Nós não podemos fazer da casa de Deus um comércio. Aquele que faz da casa de Deus, do evangelho, um comércio, não terá o teu nome no livro da vida. Ainda há tempo de se arrepender e deixar. Mas caso contrário, não haverá chance. E eu tenho 100% de certeza disso, que foi Deus que falou. Daí então, continuando, eu olhei para frente e vi um pastor, porém não era um pastor. Eu olhei bem e falei: mas ele não é um pastor. Ele parecia um professor de faculdade, sabe? Aqueles professores com óculos quadradinho, careca, segurando assim entre os braços, assim, colocado no peito, assim, um monte de papéis, mas muito bem, assim, tímido, bem tímido mesmo. E aí eu falei: Senhor, que pastor é esse? Por que ele não parece pastor? O que significa este pastor? Daí então o Senhor falou comigo: esse pastor representa os pastores de hoje, na maioria deles, que não ensinam mais a minha sabedoria e estão ensinando sabedoria humana nas igrejas. Pastores que estão buscando sabedoria humana para poder ensinar nas igrejas. Sabedorias que não tiram o homem do pecado. Abandonaram minha sabedoria e estão buscando sabedoria humana. E eles não têm autoridade nenhuma. Daí então, como esse pastor parecia um professor, tocou-se então um sino, como se fosse um sino de escola. Daí então aqueles alunos levantaram, que era a igreja, e esse pastor pediu para que não fosse embora. Lembrando que somente as pessoas da esquerda, tá bom? Os bancos da esquerda. Os bancos da direita, não. E aquelas pessoas levantaram e o pastor gritava: não, espera um pouco, eu tenho que falar mais alguma coisa. As pessoas... E aí o Senhor falou comigo: isso significa várias coisas. Primeiro, o pastor não tem autoridade nenhuma hoje. As igrejas de hoje são pastores que não têm autoridade. O pastor está na frente, não significa nada para a igreja. Para as pessoas saírem da igreja de um lado para o outro não custa nada. As pessoas não ouvem o pastor. As pessoas estão na frente lá, elas vão porque elas querem ir para ouvir por causa da música, mas o pastor não tem autoridade. Outra coisa, as pessoas vão na igreja, vão na minha casa e não veem uma hora de ir embora. Não suportam ficar ali. Não tem prazer em estar ali. Como se fosse uma obrigação. Não vê a hora de dar o horário do fim do culto para ir embora. E outra coisa, quando aquelas pessoas levantaram, elas passaram por mim, quase que elas me empurraram no chão. Uns me empurravam, elas passavam correndo por mim pelo corredor. E aí eu olhei na porta e os meus sapatos estavam na porta, assim, colocados assim, um do lado do outro. E as pessoas vieram chutar aquele sapato e deu um chute tão grande que aquele sapato voou assim, quase que em câmera lenta. E eu falei: Senhor, por que chutaram aquele sapato? O que aconteceu ali? E o Senhor falou comigo: aquele sapato significa reverência.
quando você tirou o sapato e colocou na porta, você estava entrando na minha casa com reverência. E aquelas pessoas que chutaram são pessoas que não têm reverência nenhuma na minha casa. E quando elas chutaram, significa que elas zombaram, elas zombam de quem tem. Irmãos, Deus falou exatamente isso comigo. Não tem reverência e zombam de quem tem reverência. Estar na igreja, estar dentro do culto, e você está ali de celular na mão. Quantas vezes eu vejo pessoas que estão cantando no louvor, às vezes estão na frente, sendo o principal ali, cantam, fala de Deus, fala que está ministrando, acaba o louvor, vem, senta, pega o celular e fica o celular na mão. Eu já vi. Quantas pessoas fazem isso? Acaba o louvor, vai lá para fora, sai. Pessoas chegam, batem papo na hora da palavra, levanta, age de qualquer maneira, não tem nenhuma reverência dentro da casa de Deus, diante de Deus. Não tem uma reverência mais. Acha que tudo isso é religiosidade. Por isso, meu amado, muito cuidado. Muito cuidado. Cuidado, porque o inimigo está enganando a muitos. Em nome de Jesus. Esse é um breve testemunho. Não editei, não vou editar. E muito cuidado, que isso é real. Nós temos hoje que voltar às origens, voltar à base, à doutrina dos apóstolos. Nós estamos esquecendo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.